Estamos iniciando, então, a nossa terceira aula da disciplina de comportamento organizacional. Vamos dar início, então, falando agora sobre as questões da modelagem do comportamento humano nas organizações. Está aparecendo aí o material aí para vocês? Tá ok? Letícia, tá sendo compartilhado? Bom, então vamos seguir aqui. As questões relativas ao comportamento das pessoas dentro das organizações, né, lembrando aí que há alguns autores que costumam chamar de comportamento organizacional, mas outros autores questionam, né, dizendo que, na verdade, é o comportamento humano nas organizações, não o comportamento organizacional, porque, de fato, são as pessoas que se comportam de uma ou de outra maneira, não é a organização que se comporta. Então, o que molda o comportamento das pessoas dentro das organizações? Toda organização, todo grupo, seja lá qual for, seja lá com qual propósito for, todo grupo formado, ele cria uma cultura, ele cria de alguma forma, uma maneira de aceitável das pessoas agirem dentro desse grupo ou não. Seja um grupo religioso, onde determinados comportamentos são aceitos, outros não, seja um grupo de amigos que saem para poder pescar, que tem determinadas atitudes que são reprováveis naquele grupo, ou seja, mesmo dentro de uma penitenciária, entre os prisioneiros, há também comportamentos que são aprovados e não aprovados. Dessa forma, existe dentro de qualquer grupo, dentro de qualquer organização, e a organização é um grupo de pessoas com um propósito estabelecido, ela também ajusta, adequa o comportamento das pessoas através de mecanismos como o reforço positivo, o reforço negativo e o sistema de punições, ou seja, ela valoriza aqueles comportamentos que ela entende que são positivos, recrimina aqueles comportamentos que são negativos, e estabelece, inclusive, recompensas e punições para aquelas pessoas que mais agem de forma positiva ou de forma negativa. Então, é assim que as organizações, de alguma forma, modelam, né, o comportamento das pessoas dentro da organização. Um outro aspecto importante é a personalidade. Cada pessoa tem uma personalidade, né? Essa personalidade que equivale a determinados padrões de comportamento que a pessoa assume de maneira repetitiva, de maneira sistemática, e isso caracteriza aquela pessoa, né? A pessoa que tem uma personalidade mais introvertida, porque na maioria das vezes ela assume comportamentos mais tímidos e que se coloca menos em evidência. Ao contrário, pessoas que têm personalidade mais expansiva, mais alegre, divertida, que está sempre agindo de maneira mais a chamar mais atenção, a estar em destaque nas reuniões ou nas situações.
Então, esse padrão de comportamento, essa persistência de agir de determinada forma, molda o que a gente chama de personalidade. Então, quanto mais essa personalidade é destacada, quanto mais essa personalidade é presente na pessoa, mais difícil também é da pessoa mudar isso, né? Da pessoa alterar esse tipo de comportamento, pois isso se torna, de alguma forma, arraigado naquela pessoa. Então, as organizações, de alguma forma, ela costuma, né, valorizar determinados traços de personalidade das pessoas que direcionam, né, a um maior nível de resultado, a um maior nível de atingimento de objetivos da organização. Então, a organização, por exemplo, de vendas, uma organização da área comercial, ela tende a favorecer ou tende a fortalecer mais aquelas pessoas que têm uma personalidade mais extrovertida, aquelas pessoas que têm uma personalidade mais comunicativa, e isso facilita ou ajuda bastante a organização no atingimento dos seus resultados. Então, há um reforço desse tipo de comportamento dentro das organizações. Dessa forma, o que molda, né, esses comportamentos são essas, né, o reforço positivo, o reforço negativo de determinadas personalidades que se adequam mais ou menos aos objetivos, aos propósitos da organização. E toda organização tem os seus valores, as suas crenças, os seus paradigmas, assim como as pessoas também, né? Nós, cada um de nós, tem aquilo que a gente tem como valor pessoal, aquilo que para a gente é uma, 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 um norteador das nossas ações. Então, são crenças que a gente tem, convicções que a gente tem, e a gente age em função disso, né? Esses valores, essas crenças, essas convicções que a gente tem, elas são criadas ao longo do tempo, devido às nossas experiências, às nossas vivências, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente vivenciou ao longo do tempo, e a gente vai criando esse sistema de crenças e valores, e isso vai servindo como uma referência moral para a gente poder agir ou tomar algum tipo de decisão. É dessa forma que as coisas funcionam, né? Na nossa cabeça, a gente age, decide e faz aquilo que o nosso senso de moral, o nosso senso de ética entende como correto, e isso é criado ao longo do tempo. Da mesma forma, nas organizações, há uma expectativa de que as pessoas ajam de acordo com aqueles valores e crenças que também a organização tem. Então, a organização tem também o seu senso de ética, de honestidade, responsabilidade, né, com prazos, com resultados, na relação com o cliente, entende que assumir esse tipo de postura, ou aquelas posturas que ela acredita que trazem resultados, ou que atendem a expectativa dos clientes, dos acionistas. Dessa forma, é natural que as organizações procurem pessoas que comunguem da mesma forma de pensar, da mesma maneira de agir, pessoas que têm o mesmo senso de ética, de responsabilidade, de moral, né? E isso vai criando uma certa homogeneidade de pensamento e de atitude, de comportamento entre as pessoas dentro da organização. Isso, todas essas características
são as características que vão moldar ou modelar o comportamento das pessoas dentro das organizações, né? O sistema de crenças, de valores, a personalidade delas, né? E isso a organização vai utilizando os mecanismos de reforço positivo, reforço negativo, punições, premiações, para poder reforçar aqueles comportamentos que ela quer que as pessoas tenham e para poder minimizar aqueles comportamentos que a organização não quer que as pessoas assumam no seu trabalho. Então, dessa forma, essa modelagem, a maneira como você vai adequar o comportamento das pessoas às organizações. Outro aspecto interessante é que alguns autores apontam que há uma certa diferença na maneira de pensar, na maneira de agir, na maneira de ver o mundo, nos objetivos, nos propósitos das pessoas de gerações diferentes. Então, para alguns autores, há traços característicos ou traços que são mais presentes em pessoas de determinadas características. Eu, particularmente, tenho algumas críticas com relação a essa ideia, pois o nosso país, por exemplo, é um país muito diverso, é um país muito diferente, né, em vários aspectos, de região para região, de cultura regional para cultura regional, Então, você colocar, por exemplo, todos os jovens nascidos entre 1980 e 2000 pensam dessa forma, eu acho que é um negócio meio preocupante você falar que há uma certa homogeneidade, né, de pensamento nessa faixa etária. Por exemplo, em jovens nascidos na cidade de São Paulo, que são da classe média alta, e comparar com um ribeirinho que nasceu no interior do estado do Pará, lá em São Félix do Xingu. Ele também vai pensar da mesma forma, quer dizer, ele também tem a mesma. Ele também é muito criativo, flexível, inovador também. Então, assim, ele não teve a mesma formação, não teve a mesma orientação, as vivências dele são completamente diferentes, a criação dele foi completamente diferente. Então, eu tenho uma certa crítica com relação a esse tipo de qualquer tipo de estudo ou de proposição que venha tentar encaixar todo mundo numa determinada caixinha, né? Eu acho temeroso uma coisa dessa. Mas, seguindo aí o que está aí proposto no material, né? E essas gerações, né, são propostas aí por vários autores. Então, acredito que há um motivo, né? Claro, há algum tipo de referência mesmo para a gente acreditar que isso tenha um significado. Então, eles colocam aí, chamam de baby boomers, ou explosão de bebês, que é o que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial. Né? O nascimento de vários, houve uma expansão, principalmente nos Estados Unidos, mas em vários países do mundo. Houve um boom de nascimento de crianças logo depois da Segunda Guerra Mundial, de 45 a 64, do qual eu faço parte. Eu estou nessa geração aí dos baby boomers. Não assumindo aí todas essas características, mas apenas, né, eu estou dentro dessa faixa etária.
São trabalhadores árduos, têm lealdade, têm compromisso com a empresa, são conservadores, politizados, deram muito duro na vida, passaram por várias mudanças, acreditam que o sucesso é casar, criar filhos, acumular patrimônio. É, Bom, são características aí desse grupo dessa idade. Da geração X, são os nascidos entre 60 e 1980, que estão aí entre é, 60 entre 40 e 60 anos, né? Então, entre 40 e 60 anos. São céticos, colocam a profissão e o sucesso em primeiro lugar, imediatistas, querem ganhar dinheiro em pouco tempo, são marcados pelo patriotismo, valorização da família, são conservadores, materialistas, preferem um ambiente mais informal na empresa, sendo averso à supervisão. Os nascidos aí na geração de 1980 a 2000, né, os que estão entre 20 e 40 anos de idade, 20 e poucos anos, né, 22 anos a 40 anos de idade, são vistos como decididos, esperançosos, com elevado nível de formação acadêmica, são versáteis, amplo acesso à informação, à comunicação, são espontâneos, têm conhecimento, interatividade, não aceitam ordens sem uma boa lista de explicações, são criativos, flexíveis, inovadores, etc. E a geração Z, que é essa geração dos nascidos nos anos 2000, que estão aí, né, abaixo dos 24 anos de idade, são vistos aí como os nativos, né, já nasceram na era digital, são emotivos, são sensíveis, de fácil adaptação ao ambiente de trabalho, de múltiplas tarefas, boa produtividade, autoconfiança, em sua carreira valorizam o status como forma de afirmação social, etc. São, né, como eu disse, conceitos aí colocados aí por pesquisadores que separaram as pessoas nessas categorias. Então, esse tipo de classificação procura dizer aí, olha, se a sua organização trabalha mais com pessoas da geração X, Y, Z, você vai ter mais funcionários dessa, daquela maneira, vai ter mais esse tipo de comportamento ou aquele outro tipo de comportamento dentro da sua empresa. Com, com as ressalvas que eu já fiz em termos da minha opinião a respeito disso, são também, né, válidas aí essas perspectivas aí de comportamento das pessoas dentro da organização de acordo com a sua faixa etária, né? É, Outros aspectos interessantes sobre o comportamento humano nas organizações diz respeito à questão da satisfação no trabalho. A satisfação no trabalho é uma das coisas que as organizações buscam o tempo inteiro, que o empregado esteja satisfeito, que haja o indivíduo, né, trabalhando na empresa satisfeito, produtivo, motivado, etc. Alguns autores colocam, né, principalmente o Mintzberg, aliás, desculpa, o Herzberg, né, na teoria motivacional dele de dois fatores, ele coloca que você não pode motivar pessoas que estejam muito insatisfeitas. Então, primeiro, o indivíduo tem que estar com um mínimo de insatisfação para que você consiga gerar algum tipo de motivação nesse indivíduo. Daí a importância da satisfação no trabalho. Que, segundo Luke, né, como está aí colocado, é um estado emocional positivo ou negativo, no caso da insatisfação, de um indivíduo resultante da avaliação do seu trabalho.
Então, o indivíduo está satisfeito ou insatisfeito do seu trabalho de acordo com a avaliação que ele faz do trabalho que ele realiza. Decorre de emoções, experiências vivenciadas pelo indivíduo no ambiente de trabalho e que possui influência na vida social, na sua vida afetiva, na sua saúde mental, como a Siqueira coloca, né? Então, a satisfação ela vai influenciar não só o ambiente de trabalho, como o ambiente pessoal e profissional da vida desse indivíduo. Dessa forma, essa satisfação ou insatisfação no trabalho exerce uma influência, né, muito direta nas relações do indivíduo com a empresa. E isso vai afetar de forma clara, né, a produtividade, os resultados que o indivíduo possa obter, a, o quanto esse indivíduo vai trabalhar na empresa de forma contínua, sem afastamento, sem adoecimento, sem licenças, né, o que é chamado aí do absenteísmo e do presentismo. Do presentismo seria de chegar no horário, de cumprir os horários, de estar sempre trabalhando, e mais do que isso, né, o indivíduo está de corpo presente e de mente presente no trabalho. O presentismo é o indivíduo estar pleno na sua atividade de trabalho. E tem o ausentismo, que é o caso do indivíduo que está no trabalho, mas a cabeça dele não está no trabalho. Ele bateu o cartão, né, ou ele registrou o ponto, ele marcou a presença, ou, né, fez o login lá na máquina dele, mas a cabeça dele não está trabalhando. Ele está ali marcando presença, ele está ali de corpo presente, mas não está produzindo nem nada disso. Então, a insatisfação pode levar a esse tipo de comportamento também. E, além disso, a rotatividade, a falta de comprometimento, entre outras coisas. Então, é dessa forma que os autores dão aí a importância devida a essa questão da satisfação no trabalho. E vamos, né, e convenhamos, em todos os aspectos da nossa vida, a satisfação com aquilo que a gente está fazendo, ou com aquele estado de coisa, ou com aquela situação em que a gente está vivenciando, lógico que ela vai influenciar em tudo, né? Satisfação no casamento, a satisfação dentro da concurso dentro da universidade, a satisfação, sua satisfação com a sua família, lógico, né? Sobre todos os aspectos. Outro aspecto importante dentro dessa área da modelagem do comportamento humano dentro das organizações é o fator do comprometimento com a organização, né? O comprometimento organizacional, como alguns autores dizem, né? A maneira, a forma como eu estou comprometido com a organização em que eu trabalho. E segundo os autores, Meyer e Allen, que são os principais autores nessa área de comprometimento organizacional, são aqueles que mais são a gente chama de autores seminais, né? Aqueles autores que desenvolveram os trabalhos mais importantes, mais relevantes, mais conceituados nessa área. Eles colocam que o comprometimento é formado por três dimensões: a afetiva, a normativa e a instrumental. Ou seja, que nós estamos, de alguma forma, comprometidos com a organização em que a gente trabalha. Se a gente não tivesse comprometido, a gente já teria saído, já estaria, né, fora dessa organização. Mas enquanto a gente está lá por algum motivo, né? Tem algum comprometimento nosso com aquela organização que nos faz permanecer lá. Pode ser um comprometimento afetivo, né? Um comprometimento de base afetiva, que
é um apego que as pessoas têm com os objetivos da empresa, né? Ele acredita fortemente, né, que a organização é importante, ela acredita e aceita os valores da organização, e por isso ela tem um desejo de permanecer nessa empresa, porque ele gosta da empresa, ele entende que aquela empresa faz alguma coisa que é significante, é relevante, é importante para a sociedade, e ele tem uma relação de afeto com relação a essa organização. Por isso ele permanece ali. Permanece e é comprometido com a organização, né? Isso é que molda o comportamento dele dentro da empresa. Não sendo assim, o outro tipo de comprometimento é o comprometimento normativo, que é aquele que o indivíduo tem o sentimento de que ele tem uma obrigação com a empresa, ele tem um dever com relação à empresa. Né? Ele meio que se sente obrigado a permanecer na empresa, porque aquela empresa foi quem criou a oportunidade dele ter uma carreira, dele ter um progresso profissional, através daquela empresa que ele construiu o patrimônio da vida dele, com esse trabalho que ele criou os filhos, e que com esse trabalho que ele pagou a faculdade, que ele se formou, que ele conseguiu progredir dentro da empresa. Então, é um comprometimento que ele tem como se fosse um dever moral de permanecer nessa empresa em função desses aspectos. E o outro comprometimento é o comprometimento de base instrumental, ou um comprometimento que está baseado numa lógica de pensamento em que o indivíduo sente que ele é pago de acordo com o que ele faz. Então, ele permanece na empresa porque ele entende que o que ele ganha é justo em relação àquela ação, aquele trabalho, aquela atividade que ele realiza. Então, não vale a pena sair da empresa, porque sair da empresa ele vai ter perdas econômicas, sociais, etc. Então, ele prefere permanecer na empresa porque ele se sente bem remunerado por aquilo que ele faz, ele recebe, ele é recompensado adequadamente pelo que ele faz. Então, é como se eu permanecesse na empresa, porque o salário que eu ganho é bom, é difícil achar outro aí fora, então eu vou permanecer aqui. Então, assim, de outra forma, se eu não tenho um laço afetivo com a empresa, se eu não me sinto obrigado a permanecer naquela empresa porque minha história com aquela empresa é pouca, e se o salário que eu ganho é ruim, e se eu me sinto injustiçado em relação ao trabalho que eu faço e o salário que eu ganho, o meu grau de comprometimento é mínimo com essa empresa. Então, o Meyer e Allen eles desenvolveram, inclusive, uma escala de comprometimento organizacional que vai medir, né, o quanto e de que forma o indivíduo está comprometido ou não com aquela organização. E é curioso que, quando você vê trabalhos de pesquisa, ou mesmo dissertações de mestrado ou tese de doutorado, que buscam identificar aí aspectos do comportamento organizacional em algum tipo de empresa, a maioria das pessoas tem com a empresa um comprometimento de base instrumental. O que equivale a dizer que a maioria das pessoas está naquela empresa porque o custo de troca ainda é alto. Ou seja, eu permaneço na empresa porque se eu sair vai ser difícil arrumar outro salário igual, não está tão fácil assim achar outra empresa para trabalhar, então eu permaneço aqui. Ou equivale a dizer, o dia que esse custo de troca for baixo, ou seja, está fácil arrumar outro emprego, está fácil ir para outra organização, etc., as pessoas ficam mais dispostas a sair.
Então, esse comprometimento e o grau de comprometimento, né, o tipo e o grau de comprometimento que as pessoas têm com a organização, também modifica, né, interfere no comportamento que ela tem dentro da organização como um todo. É, outra, outro aspecto interessante que, em termos da modelagem do comportamento humano das pessoas na organização, diz respeito à percepção. O mundo, na verdade, é aquilo que a gente percebe. Né? As coisas só existem porque a gente percebe que elas existem. Aquilo que a gente não percebe não existe para a gente. Né? Então, tem até uma fala de um político que, né, dando uma resposta nesse sentido, de que quando você não tem uma percepção clara do que é a coisa, como você não consegue entender o que é aquilo, você não consegue explicar aquilo, você não consegue interpretar aquilo, você não percebe aquilo que está acontecendo, aquilo para você não existe. Então, né, o nosso comportamento, a nossa atitude, a nossa maneira de ser, ela está totalmente relacionada também à nossa percepção das coisas. Né? E isso vai influenciar de forma decisiva a maneira como eu vou agir. Então, o Robbins fala que as 5 características pessoais mais relevantes que afetam como a gente percebe as coisas, ou percebe alguém, ou percebe algum fato, etc., etc., tem a ver com as nossas atitudes, as nossas motivações, os nossos interesses, as nossas experiências passadas, as nossas expectativas. Então, essas 5 características, elas afetam, de alguma forma, a maneira como a gente percebe o mundo. Então, né, esse desenho aqui do lado, vocês podem ver em determinado momento, né, quando você olha imediatamente para ele, você pode perceber uma moça jovem, um desenho de uma moça jovem, ou o desenho de uma senhora muito idosa. Né? De acordo com essas características, né, suas, vão facilitar você perceber mais uma figura do que a outra. Na verdade, as duas figuras estão aqui presentes. Se eu consigo ver essa diferença entre uma e outra. Caso contrário, eu só vou perceber uma figura, não vou perceber a outra figura. Né? Então, a minha percepção pode estar afetada por algum motivo e me impede de ver a outra figura. Né? Só consigo ver uma moça jovem, eu só consigo ver uma senhora idosa, eu não consigo ver a moça jovem. Então, a minha leitura do mundo também é assim. Dependendo desses aspectos, eu só consigo ver uma forma, só consigo ver o mundo de uma forma, não vejo de outra. Né? É, e o que faz, né, mudar, o que faz alterar a nossa percepção das coisas? Tem algumas distorções conhecidas em pesquisas, algumas distorções percebidas em características de avaliação que a gente faz das coisas, distorções de julgamento que a gente faz, que já são bastante conhecidas e descritas na literatura. Uma delas é a percepção seletiva. Né? A gente vê apenas aquilo que é do nosso interesse. O que não é do nosso interesse, a gente não vê. A gente costuma, né, perceber mais facilmente coisas que são interessantes para a gente, que chamam a nossa atenção. Enquanto
outras coisas que não são interessantes, a gente nem percebe. Né? E é engraçado isso, porque, por exemplo, você, quando a sua esposa está grávida, né? Ou quando a mulher está grávida, ela anda na rua, ela acha que todo mundo está grávido, porque ela começa a perceber que tem um monte de outras mulheres grávidas. E você vê algumas pessoas, não, só porque eu engravidei, agora tem um monte de mulher grávida. Não, não é isso. É porque antes você não percebia, porque isso não te chamava atenção, isso não era do seu interesse. Então você não via. Mas o número de mulheres grávidas tende a ser o mesmo. Da mesma forma, você compra um carro vermelho, você sai na rua, você começa a achar que todo mundo também comprou carro vermelho, porque tem um monte de carro vermelho na rua. Não, é você agora que está com uma percepção mais seletiva, percebendo muito mais carros vermelhos. E se eu te perguntasse, e carro amarelo? Ah, não vi nenhum. Claro que você viu. Só que você não percebeu, porque não te chamou a atenção, não era do seu interesse perceber carros amarelos. Então, assim, né, a nossa visão do mundo tem uma percepção seletiva. A gente vê muito mais aquilo que é do nosso interesse e não vê coisas que não são interessantes para a gente. O efeito halo, ou efeito de generalização, é um efeito que você costuma julgar uma pessoa ou julgar uma situação por um fator apenas marcante daquela situação. Então, você, de vez em quando, escuta pessoas falando assim: ah, eu não gosto de praia. Por quê? Ah, porque é muito quente, calor danado, não gosto. Mas a praia não é só isso, né? A praia tem uma série de outras características, mas você generaliza a sua aversão ao calor a tudo que relativo ao que tem calor. Então, a praia tem calor, então não gosto daquilo também. Né? Ou então você generaliza, por exemplo, uma acepção, por exemplo, de uma experiência negativa que você teve, por exemplo, na Itália, e você fala, mas italianos são todos assim, o assado. Os italianos são assim. Não, não é que os italianos são assim. Você que está generalizando a sua percepção em relação a um fato marcante que aconteceu com você nessa situação. O que vale também dizer o seguinte: ah, esse funcionário não é bom, por quê? Ah, porque ele atrasa muito, quase todo dia ele chega atrasado. Tá, mas isso faz com que ele seja ruim em todos os outros aspectos? Ou você não está generalizando uma avaliação negativa sua desse indivíduo por causa desse fator marcante dele chegar atrasado? Então, esse é o efeito halo. Você generaliza a sua opinião sobre alguém ou sobre alguma coisa em função de um aspecto apenas marcante daquela situação, o que é normalmente perigoso, né? Toda generalização ela traz consigo um risco aí de você estar sendo injusto de alguma forma. Outro é o efeito contraste. Você sempre estabelece comparação com outras coisas e não julga aquilo isoladamente, né? Não julga aquela situação, não julga o indivíduo isoladamente. Você sempre compara com outro. Então, né, na política a gente faz muito isso, né? Alguém fala assim, ah, mas o presidente hoje, ah, mas em compensação, o outro não era assim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu estou falando do atual, não estou falando do anterior. Aí você fala assim, não, mas esse funcionário, ele tem dificuldade de resolver as coisas. Olha o outro, por exemplo. O outro é assim, assim, essa. A gente tem uma mania, né? A gente tem um determinado comportamento de estabelecer comparações, de estabelecer contrastes para poder reforçar a nossa opinião. E isso, lógico, leva à distorção das nossas opiniões, porque você quer comparar coisas que são incomparáveis, você quer fazer do outro o mesmo que, né? Você quer fazer de X a mesma coisa de Y.
E são pessoas distintas. A gente tem que procurar avaliar as coisas isoladamente, não comparativamente, né? A outra é projeção. Projeção é você projetar nos outros características que são suas. Então você começa a querer fazer do outro a sua imagem e semelhança. Se o outro tem características que são próximas ou que são semelhantes à sua, você entende que o outro é bom. Se você percebe no outro características ou aspectos marcantes que são muito diferentes do seu, então o outro não é bom. Né? Porque se parece comigo, ok. Se não parece comigo, não está ok. Então, isso é uma distorção também que a gente tem também na nossa forma de julgar e avaliar as pessoas, querendo fazer do outro a nossa imagem e semelhança. E, por último, tem a estereotipagem, que é, por exemplo, você avaliar as pessoas em função de um grupo que ela pertence. Muito comum dentro das organizações se ouvir frases assim: ah, mas mulher é assim mesmo, mulher não aguenta isso. Mas você está estereotipando, você está colocando todas as mulheres no mesmo lugar, está colocando todas as mulheres no mesmo pacote. Né? Você está criando uma estereotipagem, você está julgando todas por uma, que não é adequado. Né? Ou você, mas as pessoas dessa religião são assim mesmo. Ou, não, esse nordestino é assim mesmo. Ou seja, você está criando estereotipagens dentro da organização, e aí avaliando a pessoa pelo grupo que ela pertence, sendo que ela pode ter atitudes, comportamentos que são positivos ou negativos, independente do grupo do qual elas pertencem, né? Então, são formas de distorção que existem da nossa perspectiva, da nossa visão, da nossa percepção do mundo. Né? Esses fatores também prejudicam ou interferem ou dificultam, de alguma maneira, a nossa percepção clara das coisas. E lógico, né? Todos esses fatores de influência no comportamento das pessoas dentro das organizações, sistema de crenças, valores, né, os comportamentos que as pessoas assumem, o tipo de comprometimento, a percepção que ela tem do mundo, etc., etc., vai interferir diretamente, por exemplo, na forma, na maneira como as quais as pessoas tomam decisões dentro da organização. A nossa tomada de decisão é o resultado, claro, da maneira pela qual a gente enxerga o mundo. A gente toma decisão, né? A gente assume determinadas posturas em função de como a gente pensa, vê e sente o mundo ao nosso redor. Então, todas as pessoas da organização, principalmente os gestores, tomam decisão o tempo inteiro, todos os dias. Né? E o nível de complexidade e impacto dessas decisões são proporcionais ao nível hierárquico que o indivíduo ocupa dentro da empresa. Então, você tem decisões que são mais importantes, mais complexas, menos complexas dentro da empresa. E essas decisões elas podem ser tomadas de maneira racional, criativa ou intuitiva, dependendo aí da maneira como essas situações se colocam, né? De acordo com a situação, você pode agir de forma mais racional, mais criativa, mais intuitiva, etc., de acordo com a urgência, os riscos, o nível de informação disponível, etc. Para cada situação, você pode agir ou decidir de uma determinada maneira. Né? Há uma fala, né, na verdade, de que
Você pode decidir de várias formas. E, aliás, não decidir é uma forma de tomar decisão. Né? Não fazer nada é uma decisão que você toma também. Então, em alguns casos, qual a sua decisão? Nenhuma. Não vou fazer nada, não vou interferir nisso. É uma decisão que você está tomando também, né? Algumas vezes, já vi isso algumas vezes. Você pergunta para o gestor, naquela situação, naquele fato específico, qual é a decisão que ele vai tomar? Não, eu não vou interferir, vou deixar as coisas se ajustarem. Acho melhor não interferir, acho melhor deixar como está. É uma decisão também, né? Bom, para você tomar uma decisão racional, né, e aquilo, há uma certa preocupação dentro das organizações em dizer, né, que as decisões devam ser cada vez mais racionais, que a decisão mais racional seria a decisão mais acertada em determinadas situações, apesar de que há críticas, né, severas sobre isso. Como é que seria o processo de tomar uma decisão racional? Bom, primeiro seria definir o problema. Você parar e pensar, né, qual que é a situação, o problema que você se encontra, quais são as características dela, né? Como é que problema é esse que eu tenho que resolver? Segundo, identificar os critérios para tomada de decisão. Cada problema aparece aí com alguns critérios. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, né? Até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Se eu tenho é, limites, né, éticos, limites legais, limites pessoais aí para poder tomar a decisão. Tem que identificar quais são os critérios que eu vou utilizar. Depois, atribuir pesos específicos para esses critérios. Né? Eu vou, talvez, priorizar prazo, priorizar custo, priorizar o desgaste emocional, priorizar o número de pessoas envolvidas, ou seja, quais seriam os pesos, né? O que é mais importante aí? Né? Há decisões, por exemplo, que o custo é o fator mais importante. Outras é o prazo, né? O quanto mais cedo, mais rápido, critério, né? A decisão que me traga um resultado mais rápido é o que seria melhor. Então, eu tenho que atribuir esses pesos. Depois, ver que alternativas que eu tenho. Quais são as possíveis alternativas? Quais são as possíveis decisões que eu posso tomar? Listar essas alternativas. Depois, avaliar cada uma dessas alternativas, pelos pesos, pelos critérios que eu tenho, qual alternativa é melhor, qual alternativa é pior, o que traz mais resultado, o que traz menos resultado, o que atende mais os meus critérios ou não. Feito isso, escolher a melhor alternativa e tomar a decisão. Bom, essa seria uma forma, né, um modelo racional de tomada de decisão que, segundo alguns autores, levaria, né, a uma decisão ótima. Mas o Simon ele coloca que, na verdade, essa racionalidade ela é limitada. Por quê? Primeiro, porque o ser humano não é capaz de ter em mãos todas as informações necessárias para poder tomar uma decisão. Se tem um grande volume de decisões, de informações necessárias para tomar decisão, o ser humano também não é capaz de avaliar corretamente todas as alternativas de solução possível. E mesmo que ele levante todas essas alternativas,
É muito difícil, ou quase impossível ao ser humano dizer que a escolha dele foi meramente racional, que não envolveu aspectos emocionais, aspectos pessoais, aspectos filosóficos, aspectos subjetivos de uma maneira geral. Então, é, o Simon coloca isso dizendo que essa racionalidade é limitada. Então, a decisão não é a melhor decisão, é uma decisão subótima. Por exemplo, se eu vou comprar um carro e quero comprar o carro da maneira mais racional possível. Primeiro, a escolha do modelo do carro. Será que ela vai ser uma escolha racional? Será que ela não vai levar em consideração, por exemplo, estética, que é um aspecto emocional? Será que ela não vai levar em consideração algum aspecto é, que não seja é, meramente econômico? E aí eu levo em consideração, por exemplo, um medo que eu tenho de investir um valor maior ou menor num carro. Ou será que eu vou estar pensando no futuro qual que será o valor de revenda, apesar de não ter nenhuma certeza que vai haver e que o carro vai alcançar aquele valor de revenda? Então, eu estou começando a levar em consideração alguns aspectos que eu não tenho como afirmar que são desses aspectos muito racionais. Outra, você conseguiu olhar todas as ofertas desse carro, desse veículo, em todo o estado de Minas Gerais, por exemplo? Olhou? Você conseguiu levantar todas as alternativas que você tinha para comprar esse carro? Então, na verdade, essa, essa decisão ela deixou de levar em consideração alguns aspectos, né? Você não levantou todas as informações, então você já não está com todas as informações disponíveis para poder tomar a sua decisão. Ah, mas levantar todas essas informações de todas as concessionárias de todo o estado de Minas Gerais, isso vai levar um tempo muito grande, vai levar uma. Sim, então você não está tomando uma decisão ótima, você está tomando uma decisão subótima. Porque você pode comprar o carro aqui por 85 mil, sendo que em Varginha o carro está sendo vendido por 80. Ah, mas eu não sabia. Ah, mas para mim está bom esse valor. Que? Mas você podia comprar mais barato. Ah, mas tem o transporte lá para cá, mas ficaria em menos de R$ 2.000. Ainda assim, você pagaria R$ 4.000 a menos. Ah, mas vai dar um trabalho danado. Entendeu? Então, assim, é, o Simon coloca há limitações cognitivas, ou seja, você não consegue analisar e interpretar tudo que tem de informação. Há informações imperfeitas, ou seja, então falta informações. Você poderia lidar com mais informações do que você tem. E é uma restrição de tempo. De repente, não dá tempo de levantar todas essas informações que seriam necessárias. Você vai tomar decisão com aquelas informações que você tem disponível no momento. Então, o processo a forma como você raciocinou, a forma como você quis decidir é uma forma racional, mas saiba que esse grau de racionalidade, esse nível de racionalidade é limitado, porque faltam informações, você não analisou tudo, você não consegue compreender de forma adequada todas as informações, mas está ótimo, né? Ou subótimo. É uma decisão subótica. Como algumas pessoas me é o que tem para hoje, é o que deu para fazer. Então, melhor do que não decidir, melhor do que decidir, aliás, melhor do que não decidir é decidir de forma adequada e dentro do prazo correto, né? A pior coisa é não tomar uma decisão. Bom,
A gente está chegando aí no final da nossa exposição, né? Eu tenho aí que me preparar já para outra aula que vem logo a seguir, então preciso aí de uns 5 minutos para poder me logar lá, marcar presença, etc., e começar uma outra aula. Qualquer dúvida, a gente está lá à disposição lá no Sistema A, vocês podem entrar em contato e bons estudos para vocês, né? Estamos juntos aí na caminhada com essa disciplina, ok? Um grande abraço, até a próxima, né? Temos mais uma aula ao vivo aí em junho, aí nos encontramos então em junho. Um grande abraço para vocês.